Estamos de volta com a nossa Manhã da Piedade e, como eu disse no primeiro bloco para vocês, nós estamos sempre atualizando aqui na programação da TV Horizonte a situação dos números do coronavírus, os dados, pelo Brasil e também aqui em Minas Gerais. E em Minas Gerais, a Secretaria de Estado de Saúde divulga por volta de 10h30 da manhã, depende do dia, o boletim epidemiológico com todas as atualizações. E é sobre isso que nós vamos falar agora com o João Eugênio. Vamos voltar, então, à redação da Rede Catedral de Comunicação Católica para que o João possa nos atualizar sobre estes números. Que dados são estes, hein, João? Então, Síria, o último boletim epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais aponta que no estado já são 82.010 casos do novo coronavírus e 1.752 óbitos. Tá, mais de 80 mil casos então, né? João, muito obrigada. Até a próxima. Até. Dados atualizados para você que está em casa, portanto, da situação do coronavírus aqui em Minas Gerais. E agora, gente, vamos falar de compras, de vendas pela internet? Pois é, você que está em casa neste período de pandemia, né? Você que está trabalhando em casa, você que fica com a criançada toda, já fez algum tipo de compra pela internet? Bom, eu acredito que a maioria das pessoas passou por esta experiência, né? Pois é, e saiba que a sua atitude, somada à de outras milhões de pessoas, tem sido responsável aí por movimentar a nossa economia neste período de pandemia. E é sobre este assunto que eu vou conversar agora aqui no programa com o coordenador de pesquisas, o economista Feliciano Abreu. Feliciano, bom dia, prazer enorme falar com você novamente, bem-vindo. Bom dia, Cintia. Bom dia, Sírio. O prazer é todo meu, tudo bem? Tudo ótimo. Pois é, Feliciano, o pessoal ficando mais tempo em casa nesse período e eu acredito assim que já mudou muito o comportamento do consumidor brasileiro, né? E uma dessas mudanças com certeza vai nesse caminho de fazer compras pela internet, né? É isso mesmo? Exato, Sírio. Exatamente. Na verdade, essa pandemia, as pessoas estão muito em casa, né, e precisando comprar e não podendo sair. Realmente acelerou muito o e-commerce, né, de uma certa forma. Primeiro porque os estabelecimentos se viram numa situação extremamente diferente, em que eles precisam vender para sobreviver, e é uma grande oportunidade, porque as pessoas estão em casa, né, precisando dos produtos, né, e, por outro lado, tem pessoas querendo vender. Tanto para o pequeno, que entrou rapidamente no e-commerce, como também para o grande, que já estava estabelecido, mas ainda tinha aquela barreira, né, do consumidor ter medo de fazer pedido pela internet, por vários motivos, mas a necessidade fez com que as pessoas se adaptassem rapidamente. É uma boa notícia, porque a gente tende aí a fazer um crescimento muito rápido. Hoje, quando você tem uma loja pequena, quando ela está no e-commerce bem posicionada, ela tende a vender para mercados que ela nunca acessaria, por exemplo, né? Sim. Então, de repente, para outro bairro, outra região, outra cidade, isso facilita muito, né? Isso é um dos benefícios que vieram aí com a pandemia, dos poucos, né? Porque outros que não se adaptaram, sem dúvida nenhuma, vão passar muita necessidade. E tem mercados também que não tem como adaptar, né? Restaurantes aí até que se adaptaram com delivery, mas bar, por exemplo, já não tem, né? Alguns itens são bem difíceis de se vender pela internet, né? Mas supermercado, produtos de alimentação, drogarias, realmente facilitou muito a vida do consumidor. Então, o crescimento é muito exponencial, o que é muito bom, claro que sempre com os devidos cuidados que o consumidor tem que ter. Uhum. Né? O usuário tem que estar sempre antenado aí de comprar de um site de referência, seguro, para passar seus dados, principalmente de cartão de crédito, né, Círia? Tem que ter confiança no que está fazendo aí, né? Afinal, a gente passa muitas informações pela internet. Agora, Feliciano, você que trabalha com pesquisas, o que você tem ouvido em relação a experiências dos consumidores de compras neste período de pandemia? Compras via internet, têm sido positivas, nem tanto? Tem sido positivas, assim, o que acontece? Para supermercados tem sido positivas quando a gente fala em matéria de você receber, né, o delivery em casa, próprio alimentos, assim, os aplicativos de alimentos têm crescido muito também. Agora, o que acontece é o prazo de entrega, né, porque a demanda está muito alta e foi muito repentina. Então, o que acontece é que, às vezes, o supermercado virtual não estava preparado fisicamente, então foi um susto, né, realmente, agora que está voltando ao normal o prazo de entrega. Porque quando você compra, né, principalmente no supermercado, você tem que saber que vai demorar um tempo para chegar na sua casa. Então, você tem que ter um planejamento. Se você for comprar para receber dentro de 1, 2 horas, dependendo do site, ele não tem disponibilidade para isso, né, nem estrutura física. Então,
tudo é planejamento. Nós também, dentro de casa, temos que aprender a fazer esse planejamento, claro que sempre ficando de olho nos preços. A gente vê que alguns estabelecimentos, eles, infelizmente, ainda cobram mais caro do consumidor quando compra, por exemplo, produtos de supermercado, e quando você vai na loja o preço é mais barato. Isso não tem o menor sentido. Eu tenho visto Visto muito que você, isso mesmo. não é? Visto que, Cília, você tem aí a taxa de entrega, que é separada, que já vale ali, né? Vale a pena você pagar. Então não tem sentido você ir na loja física, você pagar mais barato do que na loja online, né? Então é uma questão de adaptação, porque a Sim. concorrência vai ser muito forte também entre as lojas. Já está sendo muito forte entre as lojas online. Eu vejo como grande oportunidade do pequeno varejista, né? Aquele estabelecimento de bairro. Eu vejo, por exemplo, um setor de modas, por exemplo, pessoas que tinham loja, né, e hoje podendo vender para o Brasil todo, praticamente, pela internet. Então, é adaptação. Eu acredito que esse momento é para aquelas pessoas que conseguem adaptar mais rápido. Sim. Não é? Quem conseguir adaptar mais rápido, que eu digo no varejo, sem dúvida nenhuma vai sair na frente. Né? Nós que já trabalhamos com a internet há 20 anos, a gente sempre falava isso, que é questão de rapidez mesmo, que o consumidor, depois que ele adaptar a compra online, ele vai sim nos shoppings, ele vai no supermercado, mas ele sabe que tem essa outra opção também. Que Né? é uma E que ele opção já usou e que importante. é vantajosa em alguns casos, né? Sim, sim. Então, é adaptação para todos os lados, né? É um mundo novo, como todo mundo está falando, mas tem que adaptar rapidamente, porque senão você pode perder aí né, tanto o empresário, né, não ter aí, principalmente, como eu falo aí, do interior, poder vender para outras cidades, para outros bairros, né? E com custo muito mais barato que você fazer uma grande propaganda numa mídia, por Sim, exemplo, né? é uma possibilidade, né, é a abertura de novas portas também nesse período, a gente pode, né, encarar dessa forma. Agora, Feliciano, eu queria saber em relação às pesquisas pela internet. Eu lembro que a gente sempre falou dessa questão da importância de fazer pesquisa, né? Antes da pandemia, a gente falava muito sobre a pessoa não ter preguiça de gastar a sola do sapato. Agora, isso não é possível, né? As É. pesquisas têm que ser feitas ali no ambiente virtual também. Como que estão os consumidores se comportando neste sentido? O que você observa? As pessoas estão fazendo esse tipo de pesquisa? As pessoas estão preocupadas também em comparar preços antes de fazer compras online? Síria, é engraçado essa questão, porque no primeiro momento, logo em março, nós vimos que as pessoas estavam comprando com medo. Então, o medo aí era muito mais importante do que a razão, não é? Então, a emoção falava mais alto também. As pessoas foram no supermercado comprando grande quantidade e não importaram com o preço. Isso, em mercado, o que ocorre? A partir do momento que você tem uma demanda muito forte, os preços aumentam. Por quê? O dono do estabelecimento vai falar assim, olha, eu estou vendendo. Eu vi diversas entrevistas de reuniões de supermercadistas falando que eles tiveram praticamente que 30 dias, que equivale cada dia como uma véspera de Natal. Então, você imagina o tanto que eles faturaram nesse período, né, podendo colocar aí preços exorbitantes em alguns casos. Uhum. Né? Então, esse período eles fizeram realmente muitas vendas boas, nós consumidores pagamos caros, né, pagamos caro de uma forma geral, e o que acontece agora? Agora vem um rebote. Né? A gente está cada vez mais sem dinheiro, o consumidor de uma forma geral está cada vez mais sem dinheiro, precisa comprar novamente e por isso que ele está pesquisando, porque ele viu que não vai faltar alimento, não vai faltar gás de cozinha, não vai faltar remédio. Então ele pode comprar com calma, pode voltar a fazer as compras, mas que ele tem que pesquisar por questões, obviamente, de sobrevivência, dar valor como nunca deu o seu dinheiro, né? Você tem que cada vez mais valorizar o seu dinheiro. Quem consegue ainda está empregado, porque a gama de pessoas que foram despedidas é muito grande. Muito Né? grande. Então, assim, é um momento único, né? Eu acredito o seguinte, que, como eu falei, a adaptação, então, a economia, né? A educação financeira vai vir como necessidade, né? Então, aquele que não tinha, aquele que comprava a qualquer preço, porque falava que não tinha tempo de pesquisar, agora ele tem muito tempo, né, e não tem dinheiro. Então ele vai ter que pesquisar de alguma forma, ele vai ter que correr atrás. E nós aqui do mercado mineiro estamos vendo isso nos acessos, né, porque os números de acessos triplicaram praticamente devido aí à quantidade de pessoas que estão realmente correndo atrás das melhores ofertas, das Aham. melhores oportunidades, né? Tá. Agora, Feliciano, no mundo virtual, no ambiente virtual, as pessoas conseguem encontrar diferenças de preços muito grandes de um mesmo produto, assim como a gente encontra em lojas físicas também? Como que funciona isso? Muito grandes. As diferenças são praticamente as mesmas. O que acontece hoje, Síria, é o seguinte: muito empresário estocado que precisa vender e tem prazo de validade no produto.
Então, ele tem que queimar seu estoque de alguma forma, ele fica desesperado também, porque senão ele perde o produto. Então, para nós, consumidores, isso é uma grande oportunidade, né? Porque você vê produtos que se você vai consumir, que você vai comprar muito mais barato, né? Então, assim, a gente tem que ficar de olho nessas ofertas também, que são muito importantes. Os preços, as diferenças de preço ocorrem sempre, mesmo porque nós vamos chegar num momento em que vai se confundir, eu já acho que isso já está acontecendo, a loja virtual com a loja física, né? A pessoa vai ter a loja física dela, mas assim, ao mesmo tempo ela vai saber que ela vai vender a mesma coisa pela internet ou até mais em alguns casos. Isso já está acontecendo nos restaurantes. Quantos restaurantes não fecharam, até mesmo antes da pandemia, né? E ficaram por conta somente da cozinha, onde que eles simplesmente forneciam para os aplicativos. Então é uma mudança realmente histórica para a economia, né? Para toda civilização de uma forma geral, e isso é importante que a gente fique atento. Não vai ter diferença, né? A gente vai poder comprar na loja. Hoje eu estou passando em frente a uma loja, eu vou poder comprar, mas eu estou com o celular na mão, então eu vou poder ver as ofertas próximas, onde que tem preços melhores. Então isso é de fundamental importância, essa adaptabilidade, né? Que a gente tem que correr cada vez mais, para que a gente faça bons negócios, comprando bem e valorizando o dinheiro, né? Agora, o que tem impulsionado, Feliciano, essas compras via internet, né? É realmente a necessidade, a gente sabe que tem alguns produtos que são essenciais, são básicos aí para o dia a dia, né, das famílias, produtos de higiene pessoal, limpeza, produtos alimentícios e tudo mais. Mas outros produtos, o que tem de fato sido definitivo para que o consumidor faça essa compra? E como ele chega até esse produto? É por meio de anúncios em redes sociais? É por meio de divulgação em grupo de mensagens? Como que tem sido isso? Síria, isso é muito interessante. A questão realmente da necessidade fala mais alto, né? Ao mesmo tempo, o medo que você tem de ir no estabelecimento. Por mais que os supermercados ainda tenham aí uma gama de pessoas frequentando, uma fiscalização, um controle, né? Mas a gente nota que tem muita gente com muito medo dentro de casa e tem que ficar mesmo, tem que se preservar, né? Que com a saúde não se brinca. Mas a necessidade faz com que as pessoas comprem cada vez mais pela internet. E aí depois, quando você compra a primeira vez, você compra a segunda, vê que chegou tudo direitinho, com preço razoável, você pesquisou, porque você tem uma facilidade incrível de pesquisar pela internet, né? Então, assim, você consegue ver que é muito fácil, muito bom e vale a pena entrar no seu cotidiano, não é? Então, assim, a questão hoje de divulgação de ofertas, principalmente, nós mesmo temos um aplicativo chamado Com Oferta aqui, que são os próprios consumidores trocando informações, né? Então, o que acontece? Você vê uma oferta interessante, de forma colaborativa, você compartilha ela com milhares de consumidores. Isso é muito importante, né? Nós vivemos hoje num mundo de compartilhamento de informação. Então, como eu falei, muitas vezes o pequeno empresário, o pequeno dono de um armazém, por exemplo, né? Um supermercado pequeno em bairro, ele não tem condições de fazer uma mídia muito grande para outras regiões. Então, nessa capacidade de trocar informações em redes sociais, em grupos de aplicativos de comunicação, não é? Isso é muito importante, né? Então, ele acaba fazendo uma propaganda, vendendo o seu produto, o consumidor fica satisfeito, o varejo também, porque desfez o seu estoque, e a indústria também, porque ela vai continuar produzindo. Então, é uma nova forma da economia, né? Então, é só adaptação mesmo. Claro que as pessoas têm que abrir a mente para isso, tomar muito cuidado, a gente volta a dizer, porque sempre tem os picaretas que vão montar lojas virtuais aí, né? E a gente tem que ter muita atenção. O ideal é você comprar de lojas que já existem no mundo físico ou que existem há muito tempo, né? Porque aí o risco vai ser bem menor, né? Você comprar uma loja que você não conhece, outro estado que você nunca ouviu falar, aí você corre mais risco, né? Tá, você falou aí dessa questão para as pessoas ficarem atentas, né? Porque tem muita gente picareta no mercado. E olha só a pergunta que chegou para você, da Luana Martins aqui de Belo Horizonte, Feliciano. Ela está dizendo que percebeu muitos casos de empresas divulgando promoções de determinado produto na internet. E quando ela vai pesquisar o preço desse produto para realmente ver se ele está na promoção, ela vê que, de fato, essa promoção não existe, né? Ela vai pesquisar em outro site e vê que o preço está normal no outro site, até mais barato do que naquele que anunciou determinada promoção. E aí ela quer saber o seguinte, por que isso acontece e o que você aconselha a fazer nesse caso? Seria algum tipo de denúncia? Na verdade, não é denúncia, porque isso já é tradicional no varejo. A gente tem que lembrar que quando você faz uma promoção, quer dizer que você está promovendo o produto da sua loja para o mercado. Não quer dizer que você tem que ser o mais barato, são coisas diferentes. A gente tem que... isso é interessante mesmo, que a gente confunde. Quando você escuta falar promoção, você na sua cabeça
automaticamente você vai pensar assim, é mais barato. E É o não melhor verdade. preço, né? Exatamente, a gente é automático, né, sentir isso. Hoje a gente vê inúmeras ofertas que não são ofertas, inclusive, né, que são preços rotineiros do estabelecimento, só que eles botam a plaquinha lá, oferta, e você vai achar automaticamente, você vai pegar e vai falar assim, oportunidade. Não é. Então, primeiro, você tem hoje uma gama de informações absurdas no seu próprio celular, né, que a gente fala que você está no estabelecimento, você pode ver se o preço é ou não uma oferta. Dá para pesquisar ali Entendeu? na hora, né? Dá para pesquisar na hora, inclusive negociar, né, Síria? Eu acho que é muito importante isso, do consumidor perder o medo de negociar. Nós mineiros somos muito bons para isso, né, de chegar, pechinchar, falar que tá... Eu imagino o tanto que eu pechincho, né, nas lojas. Então, assim, eu acho que é interessante a gente fazer isso também, né? Chegar, por exemplo, falar assim, poxa, eu estou querendo comprar aqui, mas seu preço está muito mais caro. Mas para isso você tem que ter informação. Não é puxando sardinha para o nosso lado, mas o mercado mineiro está aí para isso, né? Tem 20 anos já, então a gente tem o próprio aplicativo com oferta, que lá no aplicativo tem inclusive um gráfico do preço dos últimos 3 meses. Porque é impossível o consumidor que não compra aquele produto com uma certa rotina, ele saber do preço, porque ele não vai guardar na cabeça. Então, quando ele vê o gráfico ali, ele consegue ver se o preço está dentro da média, se está com preço bom ou não. Então, eu sugiro sempre o seguinte, o consumidor tem que saber o preço médio de todos os itens, pelo menos ter noção do preço médio, e comprar abaixo do preço médio, porque aí a gente tende aí a ter um preço mais razoável para todo o mercado. O que ela disse é muito importante, ela está certíssima, né? Isso acontece com muita frequência, mas a partir do momento que nós temos a informação se é oferta ou não, a gente compra né, ou não. Então, o que acontece? Aquele estabelecimento que está fazendo isso, ele acaba caindo aí na boca do povo também com uma certa negatividade. Isso é muito ruim para qualquer varejo, principalmente nesse momento. E aquele consumidor que sentir que está sendo iscado por alguma oferta, chega lá não tem oferta, ele acaba comprando outro produto, ele deve repudiar essa loja, né? Ele deve deixar de comprar, né, e ir em outro estabelecimento, porque o que tem de estabelecimento aí querendo vender para o consumidor que tem o dinheiro para pagar é uma coisa absurda. E vai cada vez mais o consumidor ficar mais caro para estar na loja. É o que a gente disse, a gente tem um custo para estar na loja de propaganda, etc. E esse valor que a gente tem que saber desse valor como consumidor para que a gente possa privilegiar somente loja que respeite o consumidor. Sim. Sim, isso é importante mesmo. Agora, Feliciano, você falou da importância da pessoa saber o preço médio de um determinado produto, né, quando ela for, de fato, comprar aquele produto. Como que tem sido essa curva de preços de produtos nos últimos meses, né? Eu falo assim, do início da pandemia para cá. O que mais tem aumentado? O preço tem aumentado de determinados produtos? O que mais tem subido? O que tem permanecido mais o mesmo valor? Na verdade, o que aconteceu? A gente tem diversos fatores que influenciaram. Primeiro, a demanda que foi muito forte, muita gente foi desesperado nos estabelecimentos comprar, estocar. Isso fez com que diversos itens como alimentação, a gente teve até diversas matérias falando do papel higiênico, né, que teve um boom de vendas, ninguém entendia Absurdamente por quê, caro, né? E por isso o preço aumentou, né? Você tem uma demanda muito grande, o estabelecimento acaba aumentando. Vou te dar um exemplo claro do álcool em gel. Né? No início da pandemia, nós acompanhamos esses preços aí, tinha marcas de álcool em gel aí da mesma marca em grandes redes, 2 grandes redes, uma vendia por R$ 7,98, outra vendia por R$ 23,98. Nossa, Entendeu? Então, diferença enorme. E nós temos fotos de tudo, né? Então, assim, não tem assim como falar que, porque o que comprou a R$ 23,90, o que vendeu a R$ 23,98, ele compra menos, ele tem menos poder de compra. Não tem, na verdade é uma grande rede de lojas que temos em Minas Gerais praticamente, e por outro lado também o mais barato tem uma grande rede de lojas também. Então, o que valeu nesse momento? Foi a oportunidade, o oportunismo, a falta de informação e o desespero do consumidor. Porque a gente sempre fala, quando a emoção fala mais alto que a razão, né, prejudica e muito o bolso. Né? E agora a gente paga a conta, porque a gente está cada vez com o recurso financeiro mais escasso, então a gente tende aí a ter que ter muita preocupação com esses gastos. Eu vou te dar outro exemplo, que eu vi ontem numa drogaria, os remédios aí sendo vendidos, oferecidos praticamente, coisa que você não via, determinados remédios que simplesmente não comprovam absolutamente nada quanto ao Covid, né? A proteção contra o Covid. Então, a gente tem que ter cuidado a isso, não comprar por emoção, eu volto a dizer. Né? A questão do preço, como você disse, você estava perguntando, teve um pico de aumento muito grande, produtos de limpeza, produtos de alimentação, no caso o feijão, por exemplo. A gente observou o aumento do feijão, mas todo ano o preço ele tem um aumento durante esse período. Não é? Então, além da demanda ser muito alta, a gente teve aí a entre-safra.
isso prejudicou bastante. Agora a gente está tendo quedas, como acontecia em todos os anos. Por quê? A gente está tendo a safra do produto e, ao mesmo tempo, as pessoas estão preocupadas, mas sabendo que não vai faltar o produto, que ela vai poder ir amanhã no supermercado ou comprar pela internet e vai receber o produto sem a menor preocupação. Entendeu? Então, foi um movimento único, né? Não foi aquela questão da economia que a gente fala, né? A economia de escala, né? Muito forte. Sim. E o desespero. Foi quase que um momento de guerra. Nós que não somos acostumados com guerra, mas a sensação foi de comprar e abastecer sua casa e proteger sua família. Estocando produtos, né? Conheço famílias que estocaram quilos e quilos de arroz, produtos alimentícios diversos, né? Agora, Feliciano, além desses produtos essenciais, né? Que você já disse, produto alimentício, produto de higiene pessoal, produto de limpeza, medicamentos, enfim. Quais são os outros itens que as pessoas têm buscado também comprar aí, pesquisar essas informações sobre preço pela internet? Bom, nós tivemos aí todo o produto de alimentação, limpeza, como você disse, carne, que inclusive a gente está terminando uma pesquisa do mercado mineiro, o consumidor já está sentindo um aumento de preço das carnes, que não tem nada a ver com a pandemia e tem com a exportação, né? Porque a China voltou a comprar, o mercado externo, embora tenha cortado alguns frigoríficos, mas outros países estão comprando com muita intensidade e a gente acaba pagando o pato. Agora, o que aconteceu? As pessoas começaram a comprar produtos para casa, do tipo fazer o home office em casa, né? Quem não tinha já seu home office, por exemplo, que tem que trabalhar em casa, as pessoas começaram a fazer pedidos de produtos assim essenciais para o trabalho e para até práticas esportivas, né? Coisa que não era o hábito de fazer, porque todo mundo ia na academia, né? Fazia caminhada nas ruas. Então, são alguns segmentos que acabaram sendo privilegiados nesse momento. Por outro lado, a gente tem aí bebidas, aumentou muito o consumo dentro de casa, a gente tem que preocupar com isso, né? Que a gente tem que ter uma certa disciplina. E também, obviamente, sempre estar de olho nos preços, porque todos os segmentos que tiveram esse aumento de demanda aumentaram seus preços. Agora não, agora estão voltando ao normal, desde que nós fazemos a nossa parte, que é sempre pesquisando e comprando mais barato. Sim. Agora, ainda ligado a essa questão de pesquisa, que a gente está falando aqui da importância, o Marcos Evangelista quer saber o seguinte, Feliciano, como de fato posso fazer uma pesquisa segura pela internet? Aí ele está relatando aqui que percebe que alguns sites de pesquisa mantêm parcerias com determinados segmentos e empresas, né? O que influencia aí o consumidor a ver o preço e já ser direcionado para esse site. O que o nosso telespectador deve ficar mais atento aí na hora de fazer essa pesquisa, hein? Síria, é exatamente isso que ele falou, ter sempre a desconfiança em tudo, né? Por exemplo, a gente tem um site Mercado Mineiro, então tem lá, a gente estava vendo a pesquisa de carne agora, tem 50 açougues e frigoríficos. Inclusive eu falo, não é necessário que você compre da nossa pesquisa, na verdade a gente não vende, mas não é necessário que você compre das empresas pesquisadas. O importante é você ter informação do preço. Então, o que acontece? A partir do momento que você vê um site de pesquisa, você vê que você está te induzindo ao preço e você vê que tem outros preços mais baratos, ele acaba perdendo a credibilidade. Sim. Né? Mas o importante é ter informação. Não é nós que fazemos pesquisas do mercado físico, né? E agora também acaba, como eu te falei, está juntando os dois mercados, mas a gente tende aí a mostrar o preço do açougue, da padaria. Se você vê que tem uma padaria mais barata próxima de casa, compre nela. Por quê? Como que você tem essa informação? É sabendo que, eu sempre digo, você pode até não comprar o mais barato, mas sabendo que você está comprando abaixo do preço médio, você está fazendo bons negócios. Por quê? É aquela história, eu falo muito isso em combustível, eu sei que é muito difícil do telespectador, do consumidor, guardar o preço médio da gasolina, o preço médio do etanol, mas você sabendo o preço médio, abastecendo abaixo do preço médio, você está na metade do mercado. Então, assim, você está estimulando o consumo dos mais baratos, você está privilegiando o mais barato e a outra metade vai ter que vender para sobreviver. Então, ela vai ter que reduzir seu preço. Isso é uma questão de matemática e lógica. Então, você não precisa de comprar nas empresas que os sites de pesquisa de preço informam. Você pode comprar em qualquer lugar, mas desde que seja dentro dos parâmetros aí do preço médio ou do menor preço, né? Porque acontece muito. A gente faz pesquisa aqui, a pessoa fala assim, achei mais barato. A gente fica até mais satisfeito que isso, entendeu? Porque é impossível todo mundo saber os preços de todos os estabelecimentos. Porque os preços são muito ágeis, né? Eles tendem a ficar mais nervosos, inclusive, principalmente durante a crise, né? E muda muito rapidamente também, né? Muito rapidamente, exatamente. Bom, Feliciano, para fechar a nossa conversa, então, as pessoas que queiram mais informações sobre pesquisa, tem lá o Mercado Mineiro e o Com Oferta. E lá no Com Oferta, então, as pessoas podem interagir, podem também divulgar alguma promoção, é isso?
Podem, na verdade é exatamente isso. Com oferta, até, Cília, ele vem do mercado mineiro. É porque, além dos nossos pesquisadores cadastrarem oportunidades o dia inteiro nos estabelecimentos, o próprio usuário, consumidor, pode cadastrar. Por exemplo, eu vou no estabelecimento, eu vejo um produto e falo assim, poxa, esse preço está muito bom. É ajudar a outras pessoas sem saber quem, entendeu? É isso que é importante. Muito A gente tem bacana. esse conceito de colaborativo, né, de mercado colaborativo, economia colaborativa. O aplicativo com oferta é exatamente isso. Nós não ganhamos nada. O que acontece é o seguinte, é um consumidor avisando a outros. E quando eu Legal. abro ele aqui na minha região, eu tenho informações das melhores ofertas próximas de mim. Então, você vai passando as ofertas e vai abrindo o raio. E aí você vai vendo, inclusive o pessoal do interior tem informações de ofertas, o pessoal do interior pode participar também, cadastrar ofertas da sua cidade, porque aí vai ajudar, são as comunidades se fortalecendo, entendeu? Porque Muito é exatamente bacana. isso. Nós que fazemos pesquisa, a gente não consegue pegar o mercado todo. Sim. Às vezes uma pessoa na sua cidade vai ter um preço muito melhor que a gente e ela pode estar avisando. E o próprio varejista também pode participar, né, Cília? Então isso é Sim, muito legal. legal, muito bacana. Vou baixar hoje mesmo já, viu, Feliciano? Ah, bacana. Muito obrigada mais uma vez pela participação aqui no programa e até uma próxima oportunidade. É um prazer, a gente está sempre à disposição de você, Cília. Um grande abraço. Grande abraço. E agora a gente vai para um rápido intervalo comercial. Eu volto já, não saia daí.